Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje o tema é sobre os desafios e oportunidades do mercado imobiliário de Joinville. E nada melhor do que conversar com uma pessoa aí que está navegando nesse mercado. Hoje, meu entrevistado é Augusto. Ele é diretor de marketing da Imoville e presidente do núcleo da CIG, das imobiliárias. Tudo bem? Tudo bom, Gabriel? Bom dia, é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra sempre poder explanar um pouco, né, da nossa visão. Bom dia a todos também que estão me assistindo. Boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário que vão assistir. Então, Gabriel, espero que eu possa, para ti e para os outros, compartilhar um pouco do que a gente pensa, né, do que a gente enxerga e do que a gente tem de oportunidade pela frente. Coisa boa. Você sabe que quando eu me lembro da Imoville, eu fiz um curso há muito tempo atrás sobre zoneamento e terrenos, que foi feito acho que pela rede, e foi feita lá na Imoville ainda quando ela era ali na Max Colim. No prédio novo? Naquele prédio que hoje é Então, BR. entre setembro de 2013 até o início de 2015 ali foi o tempo que a gente ficou ali. Foi mais ou menos essa época. É um curso muito bom. Quem acha que foi que deu a palestra foi o Amandos, eu acho. Uma aula, até hoje me serve como referência o que foi aprendido, porque a gente estava até conversando aqui no bastidor, né? Foi um negócio que foi muito prático, né? Então eu já sofria no dia a dia com aquelas informações que a gente queria entender, como é que funciona gabarito, como é que calcula, olha um terreno, como é que eu vou saber qual é o gabarito, porque o pessoal fala lá, não, tá lá na lei, mas beleza, traduz a lei para você entender como é que funciona. E aí foi muito isso, eu já tinha a prática, né? E aí se juntou com uma teoria, e uma teoria muito gostosa, muito, muito explicativa, e saí dali com certeza com mais conteúdo. E daí eu lembrei lá que foi dentro da Imoville, lá foi o contato que eu tive ali com vocês. Conta um pouquinho a história aí da Imoville, como é que você entrou nessa história? Explica aí um pouco para o público para a gente entender. Cara, é bem pertinente essa tua observação. Ela faz parte da história da empresa, né? Agora em fevereiro, a empresa, que é familiar ainda, completou 25 anos. O nosso fundador e presidente, hoje o seu Rocha, continua à frente da empresa. Hoje com o Felipe, o meu irmão mais velho, subdirigindo ali a empresa, conduzindo um trabalho muito legal aí, com alguns cases super bacanas que a gente pode trocar mais para frente. Mas a empresa nasceu naquele endereço, ali na Max Colim. Ela cresceu no primeiro tempo numa parceria de exclusividade com a MRV aqui em Joinville. Foram anos muito bons ali, com a história do PAC, depois com o surgimento do Minha Casa Minha Vida. A gente conseguiu, né, como nação, conseguiu dar um carinho especial à questão da habitação, porque a gente já tem um programa habitacional no Brasil desde 1947, se eu não me engano, só que ele nunca teve alguma grande relevância, e a gente conseguiu suprir uma necessidade de um déficit de 20 milhões de pessoas que a gente tinha no início do projeto. A gente conseguiu melhorar isso muito, mas hoje a gente está nesse mesmo patamar. Então, né, como é o nosso papo de hoje, são os desafios que com os ciclos a gente tampa um buraco, mas as coisas mudam e o buraco aparece de novo, né? Acho que a pavimentação brasileira, todo mundo conhece bem qual que é a história. E aí, cara, a gente conseguiu crescer, se estruturar, fazer uma história bonita dentro da cidade. Aí a gente destruiu a casinha que tinha ali, acho que foi em 2004 ou 2005 que a gente adquiriu a propriedade onde ficava a imobiliária. Depois de um tempo a gente criou o projeto, justamente por conta da parceria com a MRV. A gente tinha uma equipe comercial de uns 30 a 40 corretores. Então, quando a gente idealizou aquele prédio comercial, a gente pensou em toda essa estrutura, tanto que tinha sala de treinamento lá para 40 pessoas, tinha uma estrutura super legal. Só que ele de 2010 a 2013, que foi quando a gente executou a obra, a economia deu aquela freada, ciclo mundial também já não estava tão legal, e quando o prédio ficou pronto, a nossa equipe tinha 12 a 14 pessoas, então fazia um eco lá dentro, um conversando com o outro. E a gente ficou um tempo ali, saiu, a gente ficou 10 anos praticamente ali na rua Blumenau, na esquina com a Max Colim, e agora a gente tá ali na adega Dom Maximiliano, do ladinho ali, na Rolf Colim.
Não, ficou muito bom lá. Eu, de vez em quando, vou lá na adega, lá, passei, ficou... Eu gosto daquele miolinho, tá perto do cartório, né? Facilita para o cliente, né? Tá do lado do cartório de registro, né? Não tem desculpa para não comprar, né? Exatamente. Foi uma triangulação muito boa que a gente achou. A gente quase foi para aquele prédio novo que tem ali na frente, o Rolf-Colin Corporate. Mas o Seu Rocha, ele vem com essa visão de que estar na rua é estar próximo do cliente. Por mais que hoje tenham clientes que não precisam mais, né, chegar no escritório, quantas vendas a gente faz aí 100% remoto, auxílio do tráfego pago, inteligência artificial. Então hoje a gente não tem mais essa necessidade, mas o cliente joinvilense, ele valoriza muito essa proximidade. Mas você sabe que eu tenho um amigo meu que ele... lá de Blumenau, que é um abraço para ele, o Laurence. Ele começou dentro de uma sala comercial, né? E ele ainda tem a sala comercial, estilo um telemarketing, assim, um ambiente de telemarketing. Explodiu, vendeu, né? VGV anual de 500 milhões, né? Só que ele foi para a rua. Né? Ele montou uma estrutura na rua, agora ele já montou a segunda estrutura na rua, porque não adianta... óbvio que a maioria hoje do nosso atendimento ele é muito virtual, mas o público gosta de ver, passar a ver referência, né? Porra, o cara tem um escritório, ele é consolidado, ele tá ali, né? Aquele negócio do cara enxergar a propriedade. Eu acho que isso faz a diferença aí quando se faz negócio. Do que você falar, não, eu sou dentro de uma sala comercial dentro de um prédio, né? Então, com certeza, a visão boa aí do Seu Rocha aí pro mercado, né? Com certeza. E aí surgiu o convite para a CIG. Como é que foi essa de estar lá no núcleo, de participar? Foi ali que a gente se encontrou, né? Participando às vezes por conta do Cresci lá. E aí esse espírito novo aí, eu acho que entrando, é uma segunda geração vindo, né? Aquilo que a gente estava conversando, respirando isso daí, trazendo um fôlego diferente para o mercado, né? Com certeza. Então, Gabriel, eu comecei a frequentar ali as reuniões ordinárias, de vez em quando ali com o grupo. A gente transitou pelo período do Covid, que para a associação foi um grande desafio, que todos os núcleos sofreram com a questão de presença, precisaram entender como criar as dinâmicas das reuniões online, que por um período só poderiam ser online. E eu entrei com esse desafio de entender melhor o núcleo, porque ele completou esse ano 21 anos. E como a gente também tem esses desafios na empresa, aqueles que criaram o núcleo, inclusive o primeiro diretor do núcleo foi um sócio do Seu Rocha, o Roberto, e a gente entende que quem criou o núcleo hoje não frequenta mais o núcleo. E esses principais players do nosso mercado aqui de Joinville, eles só tem disponibilidade para frequentar o núcleo em coisas mais estratégicas, pontuais, e a gente está até tentando estruturar para ter essa proximidade maior dos fundadores em fazer confrarias a cada trimestre para reunir eles. Porque no dia a dia, até como eu vejo muito e me espelho na atuação do Cresci, a gente precisa pensar na qualificação do nosso mercado. Então, hoje, aquelas dinâmicas de reuniões mais gerenciais sobre assuntos mais técnicos, hoje elas têm que ser muito mais pontuais. E a gente tem que trabalhar muito mais em agrupar, em ganhar força de mercado, em se aproximar das autoridades. Tanto que ano passado a gente fez reuniões com os cartorários para trazer a proximidade deles. A gente fez com a Celesc. Agora, essa semana... Anteontem, a gente fez com Águas de Joinville, e são situações que, por exemplo, a gente não trouxe uma solução para a nossa comunidade em relação ao problema que a gente tem tido com Águas de Joinville, mas a gente trouxe essa proximidade e a atualização das informações para que todo mundo possa trabalhar com mais tranquilidade, sem dúvida do que está acontecendo ou por que a gente tem esses problemas, né? A gente enfrenta desafios diariamente. E o da Águas de Joinville agora é a implementação de um novo sistema, que está numa versão 2, mas que ainda precisa de implementação e de melhorias. Então, o que adianta cada um ir lá individualmente, tomar tempo da sua equipe, tomar tempo da equipe da Águas de Joinville, se a gente tem um núcleo que a gente consegue aproximar todas as partes para que a classe toda trabalhe melhor. Então, assim, a gente tem trazido, ano passado, no dia do corretor, a gente trouxe a Camila Renault, né? O Cresci conseguiu nos fornecer uma palestrante que eu não tenho palavras, assim, para
Semana passada eu tive a oportunidade de vê-la de novo no Facisc Day. E eu já consegui, inclusive, fazer um paralelo, então, com o que ela me apresentou lá. E que em menos de um ano a gente já sofreu tantas transformações e as coisas já são tão mais complexas em prol do nosso trabalho, que é muito incrível. Ela falou sobre, né, a gente tem as inteligências artificiais já são conhecidas por todos, mas agora a gente tem os agentes de inteligência artificial com computação quântica, que a gente está se revolucionando. A inteligência artificial que a Camila mesmo programa para ser uma Camila digital, onde ela coloca todas as reuniões que ela participa, os livros que ela lê. Ela fala, olha, eu tenho uma inteligência artificial que é a Mika, que é muito melhor do que eu, que me entende muito mais. E eles lançaram um agente de inteligência agora, humanos, que ela falou, eu fiz a mesma pergunta para os dois, uma altamente treinada e a outra simplesmente nunca tinha ouvido falar de mim. E o resultado foi muito próximo. Olha só. Então a gente está caminhando para oportunidades que a gente tem que estar atento. A gente tem muita revolução acontecendo, muita coisa mudando. Mas a gente entende, a gente já tem muita mudança acontecendo, que as pessoas, os consumidores, eles precisam de confiança, eles precisam de proximidade, eles precisam do calor humano. Eles precisam sentir que por mais que eles estejam certos do negócio, eles precisam estar seguros. E o corretor de imóvel, ele é justamente essa ponte de segurança dentro dos negócios. Porque, esses dias até o seu Rocha falou, até 15, 20 anos atrás, tu ia no cartório conversar com as meninas que fazem os processos, elas falam, não, muito mais processo de negócios diretos do que intermediários. E o mercado americano, se eu não me engano, né, tu não pode realizar a intermediação sem o intermediador. Não, você até pode, mas ele é um mercado que entre 80% e 90% eles fazem exclusivamente corretor de imóveis. Eu também tinha essa perspectiva, e aí eu fiz o curso de corretor internacional e foi uma das dúvidas que eu tenho. Mas aí o cara falou, não, você vê como é que o mercado ele já compreende a importância do corretor de imóveis. Que 80% a 90% ele já faz só corretor de imóveis, porque ele entende que o mercado é mais seguro dentro dessa operação. Então, e é o que eu gostaria que o Brasil chegasse, né? Que a gente chegasse nesse número onde boa parte não seja obrigado. Eu sempre falo que ser obrigado é complicado, que as pessoas compreendessem realmente que aquilo é importante, né? Não, com certeza, Gabriel. Eu vejo assim, a gente veio de um mercado em que, de certa maneira, ele era muito informal, porque ninguém tinha conhecimento. As únicas pessoas que tinham acesso às informações do mercado imobiliário até 15 anos atrás, antes da digitalização, eram os corretores. Tanto que até ontem, conversando, a gente brincou, até pouco tempo atrás, o cliente ele era tão único e especial, não que hoje não seja, mas hoje a gente recebe uma quantidade muito maior de atendimentos, mas até pouco tempo atrás o cliente falava assim, tu pode vir me buscar aqui em casa para me levar na visita? O cliente, claro, não, na hora. Hoje em dia, não se tem mais tanto essa disponibilidade, porque ele sabe que o corretor, ele tem muita gente que ele tá falando, e às vezes ele pode não dar valor. Mas claro, se tu sentir que tu tem conexão com o teu cliente, eu duvido que um corretor que é excelente vai se negar. Mas antigamente isso era uma coisa muito comum. Tu consegue me buscar, tu consegue... Só que a dinâmica mudou, né? A gente vê que hoje... justamente, até nisso que a gente tá falando sobre a exclusividade, é algo que a gente vê que com essa digitalização e com a proliferação de anúncios, eu vejo que a gente saiu de um extremo que era pouco acessível a muito acessível, e a exclusividade ele tá nesse equilíbrio. Porque hoje, o que a gente vê? A gente vê muita gente anunciando, a gente vê... às vezes, uma precificação não tão assertiva. Erradamente, né? E aí, o que acontece? Era aquele negócio. Antigamente, tu podia trabalhar todo o mercado. Tu não precisava ter nicho. Porque o mercado não tinha tantos profissionais, nem tantos produtos. Hoje tem muitos produtos e muitos profissionais. E quem ficar nesse meio de que, pô, eu gosto de trabalhar com tudo, vai ter mais dificuldade. Eu não vou dizer que não tá certo. Claro que tá certo. Mas o certo, ele não é quadrado. Existem várias formas de tu fazer o mesmo... e tu ter resultados diferentes pelo mesmo objetivo. Então, a pessoa que quer trabalhar de forma ampla, ela pode.
mas ela não pode se perguntar do resultado que ela tem. Porque ela está escolhendo trabalhar de uma forma geral. Agora, a pessoa que começa a entender os nichos e trabalhar de uma maneira mais assertiva, tu caminha para a exclusividade. Eu acho que esse é o grande problema de você trabalhar com muita coisa, que é muita informação, né? Então, você ser especialista em tudo é muito difícil. Então, exemplo, eu fui um cara que eu trabalhei muito tempo com lançamentos. Então, na época de lançamento, se você me perguntasse o que tinha de produto de lançamento, valor, preço, eu tinha de cabeça. Ele tem um lançamento de fulano de tal. Mesmo que eu não trabalhasse com o produto, eu conhecia o mercado de lançamentos. E aí, quando eu saí e fui trabalhar com áreas e lotes, hoje você for perguntar sobre lançamento, eu tenho que entrar, eu vou gastar mais tempo para te responder, eu não vou ter a resposta. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade do cara que quer trabalhar com tudo. Né? Você tem que ter uma memória de elefante para conseguir. E olha, porque é muita quantidade de produto, de variedade. Então, é preferível você trabalhar mais nichado, né? Com certeza. A não ser que a gente tenha uma grande estrutura, e eu acho que esse é um dos caminhos que eu vejo, tu tem que conseguir departamentalizar. Até acho que vale o nosso parabéns para um dos grandes players do nosso mercado, que é o seu ANAG, que foi uma pessoa que conseguiu estruturar muito bem o seu negócio. Hoje ele tem uma imobiliária que é especializada em lançamentos, uma que é especializada em imóveis de alto padrão, uma que é especializada na gestão de locação e uma que é especializada em imóveis de terceiros. Então ele consegue, dentro de cada negócio, enxergar para onde cada um vai. Porque fica muito mais fácil tu departamentalizar e se tornar bom naquele departamento do que realmente tentar abraçar o mundo, né? Porque hoje meio que se tornou isso. Tu tentar abraçar o mundo trabalhando todos os imóveis, ou como tu falou, tu tem uma memória perfeita e uma organização impecável, ou infelizmente tu não vai conseguir dar conta. Não, e você não consegue deixar claro para o público quem é você. Eu acho que é isso, né? Então, vou dar um exemplo, né? A gente tem a imobiliária Camargo, né? Então, a imobiliária Camargo, cara, eles criaram um refrão e ficou, né? Camargo é geminado. Então, quando eu olho para Camargo, eu entendo que eles... eles vendem outras coisas? Sim, mas eu sei que geminado eles dominam, né? Nós tinha a imobiliária Joinville, que era do Marcos Tavares. Eles eram os caras especialistas em geminados na época dele. Então, você olhava para o Marcos Tavares, você sabia que era Zona Sul e geminado, né? Então, é referência, né? Então, vou dar exemplo do Imoville. Imoville, eu sabia que era MRV, então eu já olhava para ela e entendia que o tipo de público e padrão era aquele que atendia. Então, o ANAG, eu acho que foi muito inteligente com isso, de saber separar isso daí, né? ANAG lançamentos. Então, eu sei que tem ANAG de terceiros, né? Mas eu tenho a ANAG de lançamentos, especificamente lançamentos, né? Então, e até quando o mercado enfraqueceu, o ANAG também soube tirar o pé de lançamentos, sabiamente, né? Ele tirou o pé de lançamentos, mas a outra estrutura dele continuou a caminhar normalmente. Então, eu concordo com essa visão sua. Ter a capacidade de saber se identificar. Senão você fica, o cara olha para você e fala, mas o que é aquela imobiliária? Trabalha com o quê? Qual que é o... É que, na verdade, eu concordo contigo e eu ainda digo mais. O seu ANAG, ele conseguiu, de uma maneira muito inteligente, fazer o mercado amplo. Porque o ANAG pode falar, eu trabalho qualquer coisa. Mas dependendo do que tu precisa, eu tenho um setor que é específico pro que tu precisa. Mas eu trabalho todo o mercado. Isso é muito legal. E difícil, né? Não é fácil manter uma estrutura dessa. Não é com brincadeira, não. Não, é um desafio muito grande. Porque, na verdade, você tem várias imobiliárias dentro de uma imobiliária. Exatamente. Eu trabalhei na ANAG, né? E aí eu lembro que na ANAG a gente tinha uma estrutura de lançamentos que era assim, o corretor, tinha a gerência, né? Daí dentro da gerência tinha o coordenador de produto, e o coordenador de produto estava vinculado ao gerente, e o corretor. Aí quando eu saí de corretor e assumi a coordenação de produto, eu quebrei a caixinha, porque eu falei assim, não tá certo eu como coordenador de produto ficar preso à gerência. Eu tenho imobiliária toda para vender, e já dentro daquele conceito que eu te falei. Eu estou para o corretor, né? Sim. Estou para o corretor. Eu, como coordenador de produto, eu vou vender o meu produto para o corretor. E o corretor... E aí eu quebrei a caixinha. Eu saí debaixo do guarda-sol do gerente e fui vender para a ANAG inteira. Que aí tinha um monte de gerência,
né? Daí fui vender para prontos, vendi para todos os caras de lançamento, fui lá para a locação, mostrar o meu produto, quer dizer, e aí eu obtive um resultado diferenciado. Os caras, porra, como é que você conseguiu? Ah, eu saí, eu não fiquei só ali, porque ali a gente tinha em média, cada gerência tinha 10, 15 corretor. A Anagel, acho que total de gerência naquela época tinha 10 gerência, vai? 10 gerência, nós estamos falando aí em média de 40, 50 corretores. Quer dizer, pô, eu ampliei de 10 que eu estava preso e fui para 50 corretores. É outro mundo, né? Então, é saber aproveitar. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Imobiliária, ela é muito ampla e dá para a gente trabalhar. E o grande desafio que eu vejo hoje, quando a gente fala de tecnologia, eu até estava lendo ontem sobre isso, é a tokenização. Para mim, o mercado imobiliário, ele vai, e daí vem muito com essa história que você falou da inteligência artificial, e aí, meu amigo, nós vamos pirar. Porque o imóvel, ele vai virar um produto digital, e aí é muito louco a gente conseguir entender isso. E a pessoa vai, de repente, poder comprar parte do imóvel. E aí é muito parecido com essas multipropriedades, parecido, mas não é a mesma coisa. Sim. Né? Porque ele vai ser tipo uma ação de uma bolsa de valores. Exatamente. Então eu compro um pedaço, mas diferente da multipropriedade que eu tenho a parte burocrática, eu tenho que revender, mas daí para revender tem que não sei o quê. Não, a tokenização é algo automático, cara. Começou a subir. Vamos pegar a história do sucesso da Cidade das Águas. Vamos dizer que a Cidade das Águas já tivesse em tokenização. Tenta imaginar o que ia ser a venda daquilo ali. Ia ter 5 pessoas que iam ter comprado parte de um estúdio. Né? E aí, depois do sucesso de vendas, o meu valor lá, meu percentual que eu tinha na bolsa de valores do imóvel, vamos dizer assim, ia ter aumentado. E eu simplesmente no outro dia eu ia poder vender. Simples assim. Então... E de uma forma segura, né? Porque com a cadeia do blockchain, tu tem toda a segurança que é necessária. Sim. E realmente é muito curioso como funciona isso. Tu conseguir pegar um ativo que é real, que sempre foi a base da segurança das pessoas, porque era uma coisa real, e tu, a partir dele, como tu falou, tu criar uma ação, um ativo daquele teu investimento, que tu consiga, a partir dali, fracionar ele de uma forma mais simplificada e conseguir, sem precisar se desfazer dele, gerar renda também. Porque tu pode pegar, por exemplo, criar o teu imóvel virtual, tu vai vendendo partes dele, tu vai levantando capital, tu vai valorizando o teu imóvel e tu vai também atraindo clientes potenciais pro teu negócio. Vamos pensar assim, uma pessoa que tem uma carteira de aluguel, certo? 10 imóveis, né? Ou 5 imóveis que seja. E aí ele está precisando alavancar dinheiro. Ele tokeniza um imóvel dele, que ele já tem uma renda recorrente, né? E aí ele vai distribuir esse valor com o pessoal que comprar, ele consegue levantar um dinheiro, e aí ele consegue comprar outro imóvel, pôr para alugar, tokeniza. Então, olha o mercado, como é que ele vai ficar... Como é que ele vai fomentar? Eu falo que aqueles fundos imobiliários, eu não sei qual que vai ser o caminho do fundo imobiliário. Eu acho que vai mudar o fundo imobiliário. Foi exatamente isso que eu pensei agora. Cara, por exemplo, esse cliente que é o investidor que tem vários imóveis, se ele tokenizar um imóvel que tem rentabilidade, ele pode inclusive pagar como um fundo imobiliário. Porque tu vai investir um X e ele ainda vai vai te render um Yzinho por mês. Então, é muito amplo. É muito amplo, realmente. O mercado, se a gente for pensar mercado de litoral, né? Porra, vai aquecer o mercado de litoral de uma forma, assim, muito louca. E o que eu acho legal de tudo isso, e aí eu acho que é muito o caminho que o litoral já está tomando e vai ser uma mudança brusca, vai ser a regularização. Então hoje a gente tem empreendimento na praia que os caras não incorporam e agora eles não vão ter um caminho, porque a tokenização vai ser obrigado o cara a incorporar, a documentação está certinha, né? Porque quando aquilo se transformar no ativo real, vamos dizer assim, essa tokenização ela vai estar todo momento, porra, a temporada bombou, né? Aquele ativo vai estar toda hora que nem uma bolsa de valores, cara, mexendo assim. Então é um mercado que eu acho que poucas pessoas ainda estão olhando. Ele já está regulamentado pelo Banco Central. O corretor de imóveis vai poder movimentar isso, né?
Então, é uma dica aí que eu deixo aí para o nosso público, né? Estudem sobre tokenização, né? Eu lembro que na época que eu dava aula, em outro segmento, eu falava para meus alunos, o drone é o futuro das guerras. Isso eu estou te falando em 2012, 2013, eu falava isso. Eu falava, nós ainda vamos ver guerras que nós vamos só ter drones atacando. Deus, cara... Gabriel, aqueles dronezinhos vão colocar bomba? Falei, sim, os dronezinhos vão colocar bomba. Daí os caras não conseguiram entender. Daí hoje, quando eu olho e vejo os dronezinhos com bomba, dá vontade de eu voltar lá para trás e falar para os alunos. Pois bem... Deixa eu achar minha lista que eu vou mandar uma mensagem no LinkedIn com os links. Tava lembrado? E é a mesma coisa que eu falo sobre tokenização. Assim, principalmente quem tem carteira de aluguel, tem que olhar para isso, tem que começar a estudar. Como tudo novo ainda não é muito claro, então tem que estudar, tem que entender, que eu acho que é uma das tendências aí do mercado. E como Joinville, a gente tem um perfil de comprador, de montar carteira para locação, né? Aqui em Joinville eu falo que é um negócio muito legal. Você vende mais de um imóvel para uma pessoa. Normalmente em uma cidade, vamos dizer, normal, eu vou vender um imóvel para você, cara, vai demorar no mínimo 10, no melhor espectro, 5 anos para mim comprar outro imóvel. Aqui em Joinville não, você compra o imóvel e o joinvilense já pensa, pô, eu vou comprar agora que eu já passei o período de fôlego, vou comprar outro para me ter de aluguel. É diferente, não é todo o mercado que é assim, né? Eu acho que a gente tem amadurecido muito nesse ponto, assim. E como a gente tem grandes consultoras que nasceram daqui, consultoras que trouxeram, inclusive, tecnologias construtivas para o mercado, o mercado, ele amadureceu muito nesse sentido comercial. E a gente consegue, os nossos próprios corretores, eles têm muito essa capacidade de enxergar a necessidade do cliente e falar, não, pera, vamos ver se a gente não consegue, nesse teu caso, pegar essa entrada e diluir para 2 imóveis, para 3 imóveis, para 4 imóveis. Então a gente já conseguiu entender muito essa dinâmica de que o escalonamento da carteira... ele traz uma saúde financeira muito boa. Às vezes o cliente ele chega querendo comprar ele compra 3, quando fica pronto ele vendeu que já pagou 1,5, 2, ele deixa 2 alugados, daqui a pouco ele flipa até o que a gente falou, né, sobre a questão do retrofit. A gente tem uma cidade que daqui a pouco deve começar a bombar nesse sentido de retrofit. Inclusive esses dias eu fiz uma visita num imóvel ali no Garibaldi. Cara, a amplitude que uma esquadria que vai quase do teto ao chão traz, de fora a fora numa sala, a gente pensa, por que se perdeu isso? Olha como era bonito, olha como era elegante. Cara, tu entra no imóvel, as pessoas olham assim, nossa, como é bonito. E é um prédio mais antigo, entendeu? Mas quando tu entra no apartamento, olha quantos clientes entram naqueles apartamentos mais antigos. Nossa, tem piso de taquinho, que lindo. Então, o retrofit, eu acho que ele tá um pouco distante ainda do nosso mercado, mas ele tá vindo a passos largos para chegar aqui ainda. E é uma modalidade que eu particularmente acho muito legal. Porque eu gosto desses imóveis amplos, claros, é um diferencial muito grande, né? Sem dúvida, né? Eu vejo muito o retrofit chegar aqui no mercado, principalmente na questão que eu estava falando para ti, das salas comerciais. Como a gente teve uma alteração de muita gente trabalhando em casa, o pessoal de sala comercial está tendo grande dificuldade de fazer locação. Então eu acho que o caminho natural para eles vai ser fazer um retrofit, transformar de repente aquela sala comercial em um estúdio, né, para fazer locação de short stay, né, que é a locação de dia. Eu acho que esse é o caminho, né? Os empreendimentos maiores, esses apartamentos, eu também sou super fã, né? Tem Higienópolis, lá em São Paulo, tem umas construções muito legais. Brasília também é muito nesse sentido, né? E eu acho que ele é mais lento, mas ele vai acontecer também. Né? Porque vai ter que ser feito atualizações nesses prédios, porque a turma que compra esse modelo, e aí a gente vê muito isso em São Paulo, é a turma ligada à tecnologia, então vai ter que ser turbinado esses prédios, mas é uma grande tendência, porque o espaço que esses apartamentos têm e o prédio tem é muito grande. Com certeza. Eu vejo que a gente também vem muito
se inspirando em alguns mercados internacionais, né? Lá fora, eu vejo, inclusive, por exemplo, na Itália, recentemente, eu vi um programa muito interessante, porque tem alguns centros mais antigos que eles estão perdendo as suas populações. E tem algumas oportunidades que, às vezes, me tentam os olhos, por exemplo, de imóvel que o governo ele vai te dar para que você reforme ele, e eles ainda vão te subsidiar para você ficar morando lá. Então, se hoje eu tivesse em final de carreira, se eu tivesse liberdade geográfica, seria um desafio que eu gostaria muito de aproveitar. Porque é uma oportunidade, imagina, tu ter uma casa na Itália, tu vai reformar ela, tu vai deixar ela perfeita, e, né, como corretores, lá na frente tu tem um ativo muito incrível, muito diferenciado, que pode, inclusive, ser atrativo para os consumidores brasileiros. Que hoje, com essa facilidade que a gente tem em atingir qualquer mercado no mundo, né? Como tu mesmo falou, tu já fez a internacionalização. Então, hoje, com o tráfego pago, com as próprias inteligências artificiais, a gente consegue estruturar campanha, a gente consegue montar vídeo, a gente prepara as legendas, a gente prepara o áudio para qualquer nacionalidade que a gente quiser. A gente só precisa ter a estrutura, porque não adianta, né, investir um caminhão e não estar preparado para isso. Um exemplo muito legal que eu vejo de alguém que se arriscou, eu diria que praticamente ao máximo nisso, foi o Guilherme Pilger, que começou, inclusive, um programa de TV sobre a cidade de Balneário. Então, qual que é o alcance que isso vai ter? Transmitido no YouTube, traduzido para 100 e poucas línguas. Então, eu acho isso muito inspirador, sabe? Essa coragem que ele teve em levar e expandir o mercado agora. Realmente é muito legal. É um ponto fora da curva, né? O Guilherme, acho que ele já começou com a história dos outdoor, né? Que ele veio... Os outdoor, ele começava ali em Garuva, vindo outdoor, você ia caminhando para Balneário e vindo, conhecendo ele, né? E perguntando, porra, quem que é esse cara do mercado? E com certeza ele fez um diferencial, assim. Ele é um diferencial do mercado, o YouTube dele tá bombando no bom sentido, né? E ele tá sabendo utilizar a marca dele a favor de negócios. Eu acho que é muito isso, né? E a corretagem, ela mudou, né? E vai mudar ainda mais. E quem não tiver... Eu sempre escuto muita gente falando assim, pô, Gabriel, tem muito corretor no mercado. Eu falei, não, tem muita gente com Cresci. Agora, corretor, né? E o mercado tende a filtrar com o tempo, né? Porque hoje a gente vê um mercado de Balneário e Itapema, o nível de formação dos caras é muito grande. Não é brincadeira o cara que está ali no mercado. Eu falo para os meus corretores, em Balneário, o perfil mais fraquinho é aquele cara em fim de carreira que se aposentou, vendeu a imobiliária dele lá no Rio Grande do Sul ou em São Paulo e comprou um apartamento em Balneário e para ele não ficar sem fazer nada, ele foi ser corretor dentro de uma imobiliária. Então, um cara que foi gestor durante 40 anos, que ele pega o telefone, no mínimo ele tem 10, 15 clientes que compram, é com esse cara que você vai competir. Falei, boa sorte. Baixo, né? Esse é o mais fraquinho. Esse é o que trabalha tranquilo ali, que não vai querer passar por cima de ti porque ele tem o dele. Agora tem cara que é CEO de empresa que saiu, né? Quer dizer, o cara que tinha um baita de um ganho, saiu para ser corretor de imóveis lá em Balneário Camboriú. Grandes advogados. Médico, cara. Tem cara que deixando de ser médico para ser corretor de imóveis. Então, assim, não é brincadeira o que está se transformando no mercado. Se a gente não tiver preparado, o cara vai sair fora do mercado, né? Porque nem o restinho vai ter, né? Essa turma que vem uma turma muito forte. E Santa Catarina é um mercado muito atrativo. O nosso mercado não só compra quem é daqui, compra quem é de fora. E eu ponho Joinville também nesse rastro, né? As pessoas já entenderam que Joinville é um local bom para você comprar imóvel, para você fazer locação. Por quê? Porque falta imóvel em Joinville para alugar. Né? Não tem imóvel para alugar em Joinville. É muito difícil você ficar com o imóvel muito tempo parado. Se está parado, algum problema tem. Ou o preço está muito alto, né? Nem pouco, porque... ou tem algum problema no imóvel, porque senão não fica. Né? Em Joinville, assim... Então o pessoal sabe que se comprar aqui, vai ter rentabilidade. Eu lembro que uma época eu tinha um corretor de imóveis que trabalhava comigo, o Tesser, né?
trabalhou comigo lá na ANAG. E boa parte dos imóveis que ele vendia era para corretor fora de Joinville. Né? Vendia porque os caras sabiam que eles iam comprar e ia ter uma alocação recorrente aí com eles. Né? Então, é um mercado desafiador e nós temos que estar preparados para isso. Né? Eu acho que esse é o grande desafio aí de quem está hoje no mercado. Com certeza. E justamente nesse ponto, né, as imobiliárias, elas também têm esse grande desafio de que elas precisam entender que o corretor é o elo mais importante que está ali dentro. Porque as pessoas, elas se conectam com pessoas. E a marca que está por trás dessas pessoas é o que vai trazer essa expertise, é o que vai também... O benefício para o corretor de estar associado a uma grande marca é ter certeza que os processos são claros, que a segurança que o cliente vai ter é alta, que a experiência que os clientes vão ter vai ser super positiva, porque não é fácil tu iniciar nesse mercado tão competitivo. E claro, tem muita gente que consegue entrar porque já vem com muita experiência executiva de outros setores, mas se tu não tiver uma marca forte por trás, vai ser muito mais lento o teu progresso. Não vai ser impossível. Mas as imobiliárias, elas são essenciais para te colocarem, para te alçarem voos mais altos. Porque elas estão preparadas, elas já passaram por muitos desafios dos mercados, já viveram os ciclos, porque o seu Rocha sempre fala, tu também já teve essa experiência, né? Hoje o foco das imobiliárias mais novas é principalmente lançamentos, porque é o que movimenta muito. Mas existem muitos ciclos de mercado. E se a tua gestão não for muito bem preparada, quando tu tiver num ciclo de baixa, tu corre um risco muito grande. Né? Porque o mercado ele te proporciona grandes voos. E aí tu começa a subir o teu patamar de vida, tu começa a crescer, a adquirir coisas. E aí se a tua imobiliária não se estruturar muito bem, tu corre um risco. Teus corretores correm um risco. Então, é muito importante as imobiliárias também se profissionalizarem e entenderem os desafios que elas têm dentro do mercado. Mas eu acho que daí vem muito casado aonde você está hoje, né? Presente de núcleo, né? Núcleo das imobiliárias, porque ele fomenta muito isso, né? Aquilo que a gente estava falando sobre bastidores, né? Sobre cursos, qualificação, né? Entender o mercado, e eu acho que o núcleo ele vem muito trazendo isso, né? Eu fiz uma rodada agora pelo Oeste e nós fomentamos... núcleo em algumas cidades que não tinha, ou tinha e estava adormecido, e a gente falando, não, pessoal, vão lá, faz um núcleo, porque o sistema do núcleo é muito legal, né? O cara não anda sozinho, né? Sim. Tem toda uma estrutura por trás, a CIG não precisa nem, eu acho que a gente não precisa nem apresentar a força dela, né? E que ajuda, na verdade, a você conduzir a um núcleo desse, de você ter uma estrutura, né? Tem uma sala de reunião bom, tem um coordenador, é um coordenador que fala? É um coordenador lá que está te auxiliando, né? Te ajuda a montar pauta, né? Eu falo que faz toda a diferença. Eu sou voluntário em alguns outros locais, eu falava, eu queria tanto um coordenador para me ajudar a ter o ritmo, né? Porque querendo ou não, quando a gente é voluntário, você às vezes tem que parar de pensar no seu negócio e pensar ali no... Sim. Né? O que eu vou fazer na próxima reunião, qual o assunto, qual o tema, o que nós vamos discutir, para onde que nós vamos, né? Então, que bom que você está ali no núcleo ajudando a fomentar, né? Legal, Gabriel. E pensamento inovador, né? Eu acho que esse é o principal caminho, né? O desafio do voluntário, ele realmente é bem grande, porque muitas vezes a gente tem muitas ideias, e isso é justamente uma das questões que a gente tem tratado agora. A gente está tentando melhorar o nosso nível de planejamento, justamente porque quando a gente olha para o futuro, a gente tem 1 milhão de ideias. A gente quer fazer um monte de coisa, tem um monte de coisa que pode dar certo. Mas dentro das coisas que a gente viu, nas palestras que a gente promoveu lá dentro do núcleo, a gente precisa respirar, ter calma e organizar, pensar, beleza, tem muita coisa legal. O que é essencial? O que é urgente? Quais são as coisas que a gente precisa resolver primeiro, que são mais críticas? E aí depois a gente vai trabalhando aquilo que a gente dá. Mas a gente sempre precisa focar naquilo que é mais crítico agora. E o que a gente puder...
uma das coisas que eu consegui melhorar muito é entender como delegar as coisas. Porque delegar não é só tu transferir uma responsabilidade. Porque a entrega, no final, ela é tua responsabilidade. Por mais que tu delegue, o resultado ele é teu. Então, tu delegar com eficiência também é um desafio muito grande para as coisas caminharem. Porque se o núcleo não tiver um resultado legal, é o presidente que falhou. Mas, ao mesmo tempo, se o núcleo der certo, foi o trabalho da equipe do presidente que fez isso dar certo. Porque o presidente não faz nada sozinho. E ninguém faz nada sozinho. Até certo ponto. Tu até consegue desenvolver algumas coisas sozinho. Mas quando tu quer crescer, tu quer progresso, tu quer melhorar, é o que a gente falou dos nichos de mercado. Tu é muito bom em alguma coisa, mas vai ter algum tipo de deficiência que vai ser mais fácil tu confiar alguém que entende mais do que você gastar um tempo excessivo tirando o foco do que você realmente é muito bom pra tentar solucionar aquilo que tá te atrapalhando. Então, isso que o associativismo tem me ensinado tanto. É a gente unir forças e colocar em cada lugar aquele que tem facilidade com aquilo. E tirar do peso de uma única pessoa, de um único gestor, aquele compromisso de entregar tudo. Porque a gente não consegue fazer nada sozinho em alta performance. A gente precisa de uma equipe. Vamos dizer, o Michael Phelps, ele não foi campeão sozinho. Ele tinha um preparador físico, ele tinha um nutricionista, ele tinha um psicólogo, ele tinha uma equipe inteira responsável por trás do sucesso. Mas aí, o único que tá lá como recordista olímpico foi ele. Porque ele realmente era o melhor nadador que existia. Mas se ele não tivesse muita gente junto com ele nesse processo, talvez ele não tivesse atingido esse resultado. Sem dúvida, né? Eu acho que sem equipe a gente não chega a lugar nenhum. Para mim é uma frase, por melhor que você tenha vontade, que você tenha ideia, você tem que ter uma equipe estruturada, né? Você tem que ter uma turma do lado e assim, todo lugar que você vai que tem um cara ferrenho, aí você olha pro lado dele e fala assim, puta, agora eu entendi porque o cara é bom. Porra, o cara que tá ali do lado dele, né? É tão bom quanto ele, né? Quer dizer, tem que ter uma equipe estruturada. Eu sempre brinco, né? Eu sou área comercial, respiro área comercial já desde novo, e sempre quando eu entrei numa empresa, eu falei pro cara, a gente precisa estruturar a empresa pro que eu vou trazer de venda, né? Porque eu sei fazer venda, e eu sei fazer volume, mas não adianta eu fazer volume se não tiver estruturado. Vocês não vão aguentar. Então primeira coisa, dever de casa, vamos ajeitar a estrutura administrativa, operacional, tá redondo? Então tá bom, agora eu saio para vender. Você preocupa que a gente vai trazer volume. E é o que a gente vê alguns desafios em algumas empresas, né? E quando a gente fala de mercado imobiliário, acontece. Às vezes, se faz um volume dentro da imobiliária, ela se atrapalha toda, porque ela não está acostumada com aquilo ali, e perde o time, né? Porque daí começa a reclamação, problemas. E acontece muito quando, aquilo que a gente falou, né? O cara, ele é um ótimo corretor, aí ele sai da imobiliária e quer montar uma imobiliária para ele. Cara, mas ele é ótimo corretor, ele não é ótimo gestor. E são um mundo muito paralelo, né? O ótimo gestor não obrigatoriamente é o melhor corretor, e o ótimo corretor não obrigatoriamente é o ótimo gestor. O cara consegue ser um bom corretor e um bom gestor? Depende da equipe que ele tem em volta. Exato, isso que eu ia falar, até certo ponto. Porque dependendo do volume, ele vai chegar uma hora que ele vai travar. Ele não vai conseguir, ou ele vai ser gestor, ou ele vai ser corretor. Não tem como ele ficar fazendo os dois ao mesmo tempo. Aquela frase que a avó dizia, né? Humanamente impossível. Isso aí. É humanamente impossível. Porque, com o advento do tráfego pago, hoje a gente consegue, quanto melhor for o nosso marketing, mais a gente atrai. E uma coisa que eu tento passar para os outros, como diretor de marketing, é uma coisa. A gente trabalha e o meu resultado, ele é em trazer interessados. E quanta coisa na nossa vida que é oferecida pra gente que a gente não tem condição hoje de realizar esse sonho. Mas todo dia estão vendendo sonhos pra gente. Todos os dias estão vendendo sonhos pra gente. E quantas coisas no Instagram a gente já não se inscreveu pelo impulso, mas a gente não tinha possibilidade, naquele não era o momento. Então, a gente no mercado imobiliário, a gente tem que
receber o cliente já sabendo que muitas vezes ele é um curioso, ele quer entender, ele quer saber, porque eu ofereci isso pra ele. Eu atingi ele. E ele tem um sonho, ele falou, nossa, talvez essa pessoa tá me dizendo que eu consiga realmente realizar meu sonho. Então eu quero saber como que eu vou realizar meu sonho. Então a gente tem que tratar, principalmente esse cliente mais inexperiente, com pouco conhecimento, com maior respeito. Porque se esse cliente hoje tiver a segurança de que ele pode realizar os sonhos dele, talvez ele nunca te abandone. Quando ele realmente tomar a decisão, ele não vai procurar outras pessoas. É a história do lead quente e lead frio. Eu falo para as pessoas, não existe lead quente e lead frio. Existe lead, existe uma pessoa interessada. Aí cabe a mim a transformar aquilo em algo, porque às vezes eu posso posso entregar um lead quente para uma pessoa. Tem cidadão que consegue derrubar o quente, né? Ele tem o dom, né? Então, assim, não existe lead quente e frio. Existe como que eu vou atender, é isso que você está falando, né? Às vezes o cara não tem condições naquele momento, mas eu vou criar uma estrutura para ele ter condições daqui a 1 mês, 3 meses, 6 meses, ou de repente daqui a 1 ano. E esse cara, tenha certeza, ele nunca vai deixar de ser meu cliente. Porque eu tive a paciência, consegui estruturar, entender o timer dele, né? E aí tem muita gente que é assim, eu só vou atender aquele que quer comprar agora. Não, cara, eu vou atender. É nível de prioridade, né? Ó, o cara que tá quente, óbvio que eu vou atender ele mais rápido, mas esse aqui eu não vou deixar de atender. Eu vou conduzir ele, eu vou levar ele. Eu sei que eu tô plantando uma sementinha que eu mais tarde vou colher com ele. Ah, Gabriel, mas esse cara pode comprar amanhã ou depois com outro? Pode. Como esse cara que está quente também pode. Essa métrica a gente não tem como controlar. Se a gente ficar pensando assim, eu não atendo ninguém. Né? Com certeza. Então, eu tenho muito esse olhar assim, do marketing, né? De entender o objetivo do marketing é trazer o interessado. Agora, quem vai trazer venda não é o cara de marketing, é o corretor de imóveis, senão não precisaria do corretor. Aí eu escuto às vezes o pessoal falar, mas a equipe de marketing não me traz lead quente. Eu falo, mas traz lead? Então tá bom, é o que ele precisa. A obrigação do marketing é trazer lead. O trabalho do marketing termina no momento que o cliente despertou interesse. A partir dali é o processo comercial. E isso é muito legal também, porque o mercado, ele entendeu muito mais hoje como é que funciona a psicologia da venda. E isso ajudou, né? Eu vejo como um grande benefício para a gente fazer o atendimento do cliente. Se a gente consegue entender com muita clareza uma linha do tempo de atendimento, encaixar o cliente no seu momento de mercado, a gente consegue transformar mais esses leads que a gente recebe. Porque, realmente, hoje parece que a gente... né, é o funil de vendas. Para cada 100 atendimentos, são 2 ou 3 negócios. Só que, gente, hoje a cada 2, 3 dias se gera 100 atendimentos, 200 atendimentos, dependendo do volume da imobiliária. Então, se a gente não tiver um cuidado nessa qualificação, a gente vai desperdiçar muito cliente interessado. Porque a gente sabe, se for 1% dos clientes que estão prontos para compra no momento do contato, a gente fazer muito negócio. Mas a gente tem que entender que esse cuidado que a gente tem, muitas vezes pode afastar a gente dessas pessoas que estão preparadas. Porque a gente só quer receber esse. Mas aí quando a gente recebe, a gente não tem a paciência para ouvir ele e entender, né? É exatamente isso. Então, eu falo para os corretores, né? Eu muitas das vezes peguei leads frio e transformei em quente. Porque eu entendo que o cara que mostrou interesse... é um cara que a gente só tem que entender qual que é o time dele. Esse é o grande desenho. Qual que é o time do cliente? Né? Como é que a gente vai criar de novo o desejo dele, que de repente ficou adormecido, e a gente tem que acordar o desejo dele. Vamos acordar aquele desejo, vamos mostrar para ele, porque a maioria das pessoas não entendem que todo mundo tem capacidade de comprar imóvel. Todo mundo, sem restrição. Tem um imóvel para cada tipo de pessoa. Perfeito. Né? Aí cabe ao corretor mostrar qual que é o imóvel. O que muitas vezes eu vejo que acontece, que o cliente às vezes vem com um desejo errado. E é normal. É um grande desafio, né? Colocar o cliente na realidade que ele habita. Mas isso é normal, acho que isso é do ser humano, né? Eu gostaria de ter uma Ferrari. Ótimo, né? Mas, cara, para mim chegar até a Ferrari, eu tenho que construir uma escadinha para isso. Né? Eu vou ter que comprar lá o Fusquinha, né?
Ah, vou ter que comprar o Fusquinha, quito o Fusquinha, depois eu faço o upgrade, dou o Fusquinha, ajeito o Fusquinha, valorizo ele mais, construo tal, para chegar na minha Ferrari. E é muito legal a gente mostrar isso pro cliente, né? Pô, seu sonho qual que é? Porra, é esse apartamento, 3 dormitórios, no América, 3 vagas de garagem. Pô, sonho, pô, legal. Então como é que nós vamos fazer para chegar nisso? Nós vamos comprar um apartamento Minha Casa Minha Vida, trajetória, né? Puta, legal, já consegui equalizar aqui, cara, vamos comprar outro, né? Ou põe esse no negócio, ou põe esse para alugar, daí eu junto mais uma renda, aí eu consigo comprar. É muito de você saber conversar. Eu trabalho com lote, eu faço muito essa conversa. Ah, não tem dinheiro. Cara, põe sua mãe junto, põe não sei quem para comprar. Estrutura, um constrói na frente, constrói atrás. Ah, mas eu vou ficar... Cara, você não vai ficar a vida toda morando. Né? Vai chegar um momento que você vai, ou você vende a parte pro seu tio, ou você põe lá para alugar, e daí de lá você faz um upgrade, mas você tem que começar de algum lugar, porque se você não começar, é aquilo que eu gostei da frase que você falou, quando que tá bom para comprar um imóvel? Ontem, né? Quer dizer, sempre tá bom, porque para frente só vai custar mais caro, então tem que comprar. Ah, Gabriel, mas tinha época que o terreno custava R$3.000. Né? Eu falava, sim, tinha. Só que você tinha R$3.000 na época? Não tinha. Então, né? Hoje você tem os R$3.000, né? Mas hoje o terreno custa 100. Né? A lógica é essa. E daqui a pouco vai custar 200, daqui a pouco vai custar 500 mil. A gente estava falando de Europa. Os americanos apanham para comprar na Europa, porque o valor do metro quadrado da Europa é muito mais caro que o americano. Né? E olha que lá a maioria dos imóveis são velhos, né? Sim. Por quê? Porque é escassez. Você não tem muito espaço para construir, né? A alocação lá é muito forte na Europa, né? Você consegue alugar muito. Eu estava conversando com um amigo meu que morou em Portugal e ele contou um negócio bizarro. Em Portugal você não tem reajuste de aluguel anual. Então tem gente que faz 20 anos que ele mora no mesmo imóvel. Por quê? Porque ele não tem reajuste. E aí o que o pessoal começou a fazer? Pararam de ter locação anual. Então a locação é só a cada 3 meses. Porque a cada 3 meses ele pode fazer reajuste. Ele faz um novo contratinho daí. Um novo contratinho, reajusta e aí vai mexer. Então, cada vez mais em Portugal você não encontra locação anual. Olha só. É tudo 3 meses. É tudo locação de curto espaço. Eu gosto de olhar para a Europa para entender como é que a gente vai ser no futuro. Lá nós estamos falando de uma economia milenar, né? Quer dizer, ali os caras já fazem isso há muito tempo. Nós estamos engatinhando ainda no mercado. Sim. Então agora é o melhor momento para você comprar imóvel, né? Agora é o melhor momento para você ter imóvel, né? Não só para você, mas para sua família, para os seus herdeiros, quer dizer, estrutura uma hold, né? Estrutura isso daí para lá no futuro você não se arrepender, né? Com certeza. Eu falo para a pessoa quando ela vai comprar o imóvel, eu falo assim, ela fala, eu não tenho dinheiro. Eu falei, tem. Você tem o seu 13º, você tem suas férias. Ah, mas... Não. Cara, você está comprando imóvel da sua vida. Você vai ficar 3 anos sem férias sem 13º. Para você poder comprar o imóvel da sua vida. Então, a gente tem que fazer sacrifício. Eu vou deixar de tomar cervejinha, eu vou deixar de fazer o quê? Para eu investir no negócio. Né? Legal se dá para fazer os dois ao mesmo tempo. E às vezes dá. Às vezes está com uma grana boa, dá. Mas se não dá, cara, aperta o cinto, constrói seu patrimônio, ter a solidez para o futuro, né? E eu acho que o brasileiro ele está ficando mais esperto nisso. Ele tá entendendo que ele tem que se preocupar para o futuro. Com certeza, eu acho que a gente tem amadurecido nesse sentido, assim. E eu acho que boa parte disso realmente foi nessa expansão que a gente teve de mercado imobiliário. A gente conseguiu suprir uma boa demanda e hoje a gente está criando muita oportunidade, principalmente para quem quer criar patrimônio dentro do mercado. A gente tem, né, vários clientes que são investidores. Inclusive, essa semana eu estava conversando com o meu sócio lá na empresa, e ele tem um cliente investidor que comprou um imóvel aqui em Joinville, na época do lançamento, por 160 mil, e hoje esse imóvel está rentabilizando 1% ao mês. Meu caramba. E aí, hoje, para vender, um Central Park está mais ou menos 320 mil, então, além de ele estar com uma rentabilidade muito boa, ele obteve uma valorização. Falei, cara, conversa com ele, vamos flopar esse imóvel? Ah, mas ele não vai conseguir essa rentabilidade. Não vai. Mas ele vai comprar hoje um imóvel com valor maior, e vai ter uma rentabilidade bruta maior, percentual menor, mas uma bruta maior. E assim ele vai conseguindo escalonar. Claro, né? Ele tem mais de um imóvel e tudo mais, mas eu acredito que a gente também tem que
entender como ajudar os nossos clientes a fazer essa gestão e melhora do patrimônio. Porque ele vai alavancando. Só que não é sempre também só sobre acumular. Ele também tem que ir melhorando a qualidade desses imóveis. Às vezes com aquele negócio que a gente falou sobre melhorar fazer uma reforma, trocar um piso, melhorar, colocar um ar-condicionado. Toda essa qualificação vai sempre agregando mais e trazendo maior rentabilidade e retorno mais positivo para ele, né? Sem dúvida. Eu acho que o perfil é esse, né? Eu trabalho com alguma coisa de locação e aí, às vezes, eu tenho um cliente que ele fala, não, eu só quero vender. E eu vejo que o imóvel ainda não está no time de venda. E aí eu convenço ele ao contrário. Eu falo, vamos pôr para alugar? Põe para alugar, a gente deixa a opção de venda e locação. Perfeito. Tudo certo? Já faço contratinho para o cara que entrar saber que está com venda. E nós vamos rentabilizando. Com o dinheirinho que você vai ganhando nisso, a gente pode depois fazendo uma reforminha no empreendimento. E na maioria das vezes, no máximo em 6 meses, 1 ano, eu vendo o imóvel com valor agregado maior e a pessoa que compra porque já está alugado. Rentabilizado. Ele já entende que aquilo que às vezes a gente tem que convencer para o cara falar, pode comprar um imóvel porque é bom para alugar, né? Não, cara, já está alugado. E como hoje o mercado de locação está muito bom, né? A maioria das locações estão chegando a próximo a 1% e algumas até passando. Então tá muito bom de você trabalhar isso, né? Então põe o imóvel ali, o imóvel não tá vendendo. Cara, põe um aluguelzinho, o cara vai entender que aquilo rentabiliza e com certeza vai vir um cliente aí comprar porque já está alugado. Com certeza. Ou o cara desiste de vender, também pode acontecer isso, né? Muitas vezes. E daí ele vai se transformar num outro cliente seu, porque ele vai entender que o negócio é bom e pode comprar outros imóveis, né? Isso mesmo. Então tá bom. Muito bom o papo, Augusto. Gabriel, a gente teria que contratar mais horas para a gente poder alongar o papo, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda, né? Sim, sem dúvida, né? Eu acho que o nosso mercado está em transformação. As pessoas têm que estar atentas às oportunidades. Alguns caminhos eu sempre falo, núcleo, associação, quem é corretor de imóveis lá, o conselho, né? Tem sempre curso, palestra, cara, tem que se atualizar, né? O mercado, ele vai mudar em menos de 2 anos. Eu tô falando isso toda hora, pessoal. Cara, o mercado vai mudar em menos de 2 anos. Quem não tiver atualizado vai ficar para trás, né? Ele vai ter uma virada de chave assim muito grande, né? A história do Drex, ele vai vir fortíssima, né? A maioria das operações vai ser travada via Drex, né? E aí, quem não tiver atualizado não vai conseguir fazer negócio. Esse é o resumo, né? Então, as pessoas têm que se atualizar. Não é brincadeira, né? Não é um negócio que não vai acontecer, já está acontecendo. Vai ser bom, né? Quem tiver atualizado vai ser bom. Vai ser uma forma mais tranquila, né? Quem já passou grandes emoções em cartório, paga, não paga, né? Não vai precisar mais sofrer desse estresse, né? Exatamente. Você tá lá no cartório, o cara assina, daí ele não paga, o outro paga, daí o cara assina. Não, ele já tá no banco. Não, ele disse que já fez, mas não caiu, mas ele já fez. A mais clássica que eu tive foi uma hora que o cara ele fez a transferência para conta errada. E a pessoa já tinha assinado a escritura. Foi um show à parte. O cliente pulou para o outro lado do balcão tentando pegar a escritura e o cara do cartório falou, não, você já assinou, não pode mais tirar. Então Coitado do cliente, quase foi preso ainda e ele não tinha nada de errado. Né? Mas graças a Deus a gente conseguiu contornar, ligamos para a gerência do banco, foi cancelado a operação, deu tudo certo. A gente se vira nos 30, né? Essa é a nossa especialidade, na verdade, né? A gente vê um problema, a gente fala, não. Dá aqui que esse daí eu quero resolver. É a história da experiência, né? Quanto mais calejado você já passou por diversas situações, né? Então acontece, você já sabe como resolver, como que não fazer. Né? Você foi passar a escritura, foi registrar ela, aconteceu isso. E daí vem muito com a história da história da estrutura de imobiliária, né? A imobiliária, ela tem estrutura, né? Ela consegue entender, ela já passou por aqueles desafios muitas vezes. Então ela consegue resolver. E quando às vezes o cara tenta fazer negócio sozinho, porque é tranquilo, eu consigo fazer. É só um contratinho, né? Eu tive um caso, foi muito engraçado. O cara tirou a exclusividade de mim, de um imóvel, e por ocasião, não, um mês depois ele fechou a venda, né? E aí fechou a venda, era herança, né? Eram 5 irmãos, 4 irmãos.
E aí o cara fez um pagamento parcelado, tudo certo, tudo bonito. E quando terminou o parcelamento, ele resolveu passar a escritura. Né? Resolveu fazer a escritura para passar para registro. E aí um dos herdeiros estava com dívida ativa. Aí ele veio falar comigo, o que eu tenho que fazer? Eu falei, paga a dívida ativa do cara. Dele, não, mas eu já paguei para ele. Eu falei, cara, se você não pagar a dívida do cara, você não vai conseguir fazer. O imóvel... tu transferiu o dinheiro, agora pagar a dívida é um pouco diferente. Eu falei, teria como resolver. O que eu teria feito? Eu já teria feito cláusula resolutiva, o imóvel já estava passado e aí não teria nenhum desses problemas. But... Né? Eu acho que esse é um caso muito legal, né, Gabriel? Para as pessoas entenderem o quanto é essencial ter uma pessoa que é especialista em transições imobiliárias. Então, é essa garantia que a gente oferece para as pessoas, né? É aquela história de... Parece muito fácil. Parece. Mas tu corre riscos. E se não tiver alguém para mitigar os riscos que o negócio tem, tu pode correr esse risco. Sim. Quando fala em área, né, porteiro, o cara fecha o contrato, né, mas a medida tem que ser exata, não tem que ser exata, como é que vai se resolver se não for exata? Não, eu compro sendo exata. Eu já tive venda que eu fiz e o terreno saiu a maior, então quer dizer, quem comprou saiu bem, e eu tive já a operação que o cara comprou e saiu a menor. Então, tudo isso você tem que se discutir na hora do contrato. Como é que vai ser isso daí? Não, eu aceito comprar sem ter a medição correta. Não, eu quero que tenha a medição antes que faça o contrato. Não, vamos fazer para não atrasar, a gente faz o negócio, mas se der diferença, daí eu diminuo o valor. Então, o corretor ele tem essa habilidade de fazer esses negócios. Augusto, quero agradecer a sua presença. Fico feliz em saber aí que você está na condução de um núcleo e está trazendo esse respiro, né, essa parte jovem, isso eu acho que é muito importante, né, essa empolgação de ter. Obrigado um pouco de compartilhar aí a sua história, né, conhecimento e mostrar para a gente do mercado como é que o que está acontecendo aí no mercado imobiliário, não só aqui em Joinville, mas do restante aí desse nosso país. Legal, obrigado mesmo, Gabriel, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder conversar com vocês. Gosto muito dessa troca, eu acho que é trocando que a gente melhora. E o mercado é amplo, né? Ele tem espaço para todo mundo, sim, principalmente para aqueles que trabalham direito. Perfeito. Esses vão se perpetuar no mercado, os outros vão girando. Eu falo que, eu já estou um pouquinho de tempo no mercado, eu falo que essa história é verdadeira. Né? Já vi muito cara esperto que hoje não está no mercado. E já vi muito cara teimoso no bom sentido, mas era o cara sério que está no mercado ainda, né? Porque ele foi correto, ele foi ético, né? Não fez o negócio no amadorismo e ele está até hoje no mercado. Pegou o caminho mais longo, mas colheu os louros, né? Exatamente. Legal, obrigado mesmo, Gabriel. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço. Um abraço. Você que acompanhou até agora aqui, curta, compartilhe e espero você na nossa próxima conversa. Tchau, tchau. Obrigado.